Salve amigos fãs da NBA, bem-vindos ao Home 7 para um novo tutorial sobre NBA 2K16. Nesse tutorial eu vou abordar a questão da marcação da defesa de perímetro, como que você que joga de point guard, shooting guard e small forward principalmente, claro que os conceitos podem se aplicar às outras funções, mas para você que joga principalmente nessas três, consegue praticar uma boa defesa. Como nos últimos jogos eu havia feito boas marcações tanto no Derrick Rose como no Russell Westbrook, eu achei propício, que quando surgisse uma oportunidade, fazer um tutorial sobre isso. E por que tem que ser com o jogo? Esse jogo contra o Denver Nuggets que eu vou usar, eu ia subir ele como um jogo normal. Só que aproveitando justamente uma boa situação dentro da partida, eu resolvi utilizar para fazer esse tutorial, já que situações de defesa são difíceis de serem simuladas, porque você não tem como controlar a CPU para demonstrar exatamente aquilo que você gostaria. Então vou aproveitar esse jogo e fazer tutorial, tudo bem? Então, lembrando que é só aplicação de conceitos, você pode ter métodos inclusive até melhores do que o meu, a intenção é ajudar e acrescentar ideias ao seu jogo. Espero que as dicas sejam úteis, vamos lá então. Aqui nesse primeiro lance que eu vou mostrar, a gente já tem uma situação bem interessante para ser demonstrada. Note que ao fazer a transição, o Emmanuel Mudiay para aqui na frente e o Thiago Splitter vem se projetando em direção à cesta, ou seja, o Mudiay aparentemente está aguardando a presença do Thiago Splitter. Nessa situação existe a possibilidade tanto dele fazer a infiltração, como ele fazer o pick and roll, que é mais a característica do Thiago Splitter do que de partir para cima. Você vê que cada jogador na defesa está marcando o seu jogador e o Karl-Anthony Towns está um pouquinho demais lá embaixo, aguardando talvez a passagem do Splitter, ou seja, então aqui muito possivelmente ele vai chamar um pick and roll porque o Mudiay gosta muito de atacar o aro. Aí seguindo a jogada, você vê que nesse momento, quando eu já percebi que o Thiago Splitter de fato vai fazer o pick and roll, eu já inicio a projeção em direção ao pique. Você vê que meu jogador, antes o Thiago ainda tá com as pernas dobradas para formar o pique, eu projeto o lateral em direção a ele tentando, primeiro, conseguir que seja marcada aquela moving screen, o que não acontece com frequência. E segundo, tentando contornar o pique por cima. E por que é importante que você tente contornar o pique por cima sempre que possível? Porque primeiro você não sabe sempre a característica do jogador que você está marcando, a tendência dele. Nesse caso eu sei que o Mudiay é um jogador que gosta muito de atacar o aro, ou seja, ele vai tentar usar o pique não para ficar livre para um chute, mas sim para tentar contornar e ir para cima da defesa. Só que em caso quando você está marcando, por exemplo, um Stephen Curry ou um Westbrook, jogadores que chutam bastante de 3, se você tentar contornar o pique por trás do pivô que está fazendo o pique, existe uma grande chance de que ele aproveite isso para fazer o chute, ou seja, então sempre por cima, toda vez que for possível. Os jogadores, por exemplo, como o Mudiay, como o Rondo, são jogadores que você pode usar para contornar por trás, porque se eles tentarem o chute de 3, a chance deles conseguirem é muito menor do que atacando e chutando de dentro do perímetro, tá? Mas como regra geral, sempre tente contornar o pique por cima e antecipando o pivô para tentar conseguir a falta e já sair em cima do jogador que você está marcando. Dessa forma, contornando por cima, eu consegui não só acompanhar o jogador, como ainda consegui a cobertura do Towns, e eles praticamente têm que reiniciar o ataque. Não fosse o flop do Kevin Martin, eles teriam recomeçado o ataque ou feito um chute com muito menos tempo. Esse é um outro exemplo da mesma situação. Repare que o tempo inteiro estão com os dois pés dentro da linha de 3 pontos. Dentro da linha dos 3 pontos ou com o pé em cima da linha, seu jogador se movimenta muito melhor, mais rápido e mais fluido na defesa. Então, sempre que possível, fique com o seu jogador dentro da linha dos 3 pontos. Esse aqui é o momento nos meus vídeos que eu chamo de maçaroca, você já deve ter escutado isso durante as narrações. Por quê? Repare que existem 6 jogadores num espaço muito pequeno de quadra, e a chance de formar aquele bololô e o seu jogador ficar preso não em animações, mas em movimentos, ela é muito grande, então você tem que tomar muito cuidado nessa hora. E o que aconteceu nesse momento? Eu percebi que o Mudiay ia tentar o corte por fora, só que não daria mais tempo de eu fazer antecipação, porque o Kenneth Faried, ele já tinha iniciado, já tinha completado o pique. E também nesse momento eu já estava com o jogador recuando um pouco, porque eu aguardava que ele fosse efetuar o ataque pelo lado de dentro, pelo espaço vazio que tem na quadra. Essa seria a ação mais lógica para um jogador desse perfil, que busca atacar sempre o aro. Nessa mesma jogada nós temos a presença ali do Josh Smith já atento a uma possível fuga por aquele lado do Emmanuel Mudiay. Só que o que acontece nesse seguinte, assim que eu projetar o lateral em direção ao pique, ele vai fazer o contorno por baixo e o Josh Smith vai fazer o ataque ao Emmanuel Mudiay. Só que na sequência, em vez dele acompanhar o Kenneth Faried, ele resolve fazer o ataque em cima do Emmanuel Mudiay, e como eu não percebi isso, quando eu vi o Kenneth Faried já se projetou sozinho, e o que sobrou foi fazer uma dobra de marcação em cima do Emmanuel Mudiay.
Nesse momento eu já fiz a opção pela droga, porque não daria mais tempo de voltar para a marcação do Kenneth Faried. Só que para nossa sorte, ali no fundo da quadra tinha o Andrew Wiggins bem atento à jogada. Essa inclusive foi uma das grandes evoluções da inteligência artificial do jogo esse ano. Ele consegue ler tanto o ataque quanto a defesa. Nesse momento o Wiggins percebeu que havia uma dupla marcação e o jogador se projetava em direção ao aro. O que ele fez? Conforme a dupla marcação, ele abandonou o jogador lá no canto, já prevendo, tá vendo? Tem o Taus ali fazendo a marcação em cima do Splitter, acho que é o Splitter que tá ali. E o Wiggins então resolve se projetar em direção para proteger o aro. E com a dupla marcação feita por mim e pelo Josh, o passe do Emmanuel Mudiay, ele sai completamente atrasado e fora do tempo ideal para a jogada, dando tempo do Wiggins chegar na jogada e efetuar o roubo de bola. Nessa próxima jogada, você percebe que há uma situação que acontece de forma bem comum dentro de uma partida. Assim que a bola é passada para o Kenneth Faried, o Emmanuel Mudiay ele se afasta da jogada. Nessa jogada, eles deixaram o Kenneth Faried nesse momento sozinho com o Josh Smith. Só que o Josh é um bom marcador de post, né, de perímetro e também de post. E o que acontece? O Kenneth Faried ele vai optar por devolver essa bola, ele não vai partir para cima do Josh Smith. Mas o importante a anotar nessa questão da marcação foi a decisão que eu tomei de manter o Latrell numa posição estratégica na defesa. Esse posicionamento na cabeça do garrafão sem marcar ninguém especificamente permite que eu possa tanto ajudar o Josh numa jogada caso o Kenneth Faried opte por partir para cima e para dentro do garrafão, assim como também ficar de olho no jogador que está sendo marcado pelo Andrew Wiggins, e nessa distância eu ainda tenho tempo de voltar até o Emmanuel Mudiay, caso a bola seja passada para ele e ele resolva, sei lá, tentar um chute de 3 ou partir para dentro. Ou seja, essa foi uma posição de marcação por zona. Eu marquei a zona do garrafão para ajudar numa possível cobertura, eu não fiz uma marcação de bola. Na sequência da jogada, o Kenneth Faried vai devolver a bola para o ala, que vai passá-la de volta para o Emmanuel Mudiay, e aí então o Nuggets vai rodar uma isolation para o Emmanuel Mudiay poder atacar para cima. O Thiago Splitter vai cortar para o lado direito da quadra, né, o lado direito aí da tela, não vai fazer o pique, o Emmanuel Mudiay vai vir para cima, que é onde eu faço o lockdown defense, eu vou mostrar para vocês já nessa sequência. Nesse momento o Thiago Splitter já está fazendo a transição e o Emmanuel Mudiay começa a preparar o ataque para cima da defesa no individual 1 contra 1 contra o Latrell. Repare que em todo momento durante a jogada eu estou sempre com os dois pés dentro da zona da linha de 3 pontos para conseguir ter uma movimentação melhor e mais ágil na marcação. Nesse momento, entre a movimentação do Thiago Splitter e que o Emmanuel Mudiay faz uma hesitação, eu percebo que eles estão rodando uma isolation para o Emmanuel Mudiay, e sai um pouquinho da esquerda, dou somente 1 ou 2 passos para dentro, já me preparando para voltar. Por quê? Porque ali do lado direito da quadra está extremamente congestionado. Se ele tentar partir para aquele lado, ele vai acabar se embolando e eu consigo contornar ali pelo lado esquerdo por trás do Karl-Anthony Towns e encontrar o Emmanuel Mudiay lá na frente se for o caso. Ou seja, é uma jogada que ele só tem a opção de voltar para o lado esquerdo. Repare que em nenhum momento eu ataco o Emmanuel Mudiay, ou seja, eu estou sempre adotando uma posição defensiva. Assim que eu efetuo o bloqueio da primeira jogada, o Emmanuel Mudiay faz um step back e já inicia a partida para o outro lado, tentando atacar o lado vazio da quadra, por isso que ele foi isolado para tentar esse ataque. Só que repare que a minha movimentação, o que acontece? Eu não parto para cima do Emmanuel Mudiay. Eu recuo, eu sempre adoto uma postura defensiva recuando, nunca partindo para cima. É sempre para os lados e para trás, tentando atacar o ponto futuro da posição que ele pretende. Lógico, em alguns casos o jogador vai conseguir te enganar, você nunca vai conseguir travá-lo para sempre. Mas a ideia é justamente isso, é atacar o ponto futuro. Nunca partir para cima e tentar ficar preso naquela animação onde seu jogador cola o peito nele e tenta alcançar a bola. Aquilo ali nunca resulta em nada, ou seja, sempre ataque o ponto futuro da sua defesa. Recue, um passo atrás e passo para o lado, passo atrás e passo para o lado. Ao adotar essa postura, nesse momento aqui eu já fechei novamente o caminho dele. Você pode notar que eu estou exatamente no ponto em que ele usaria para atacar a cesta da equipe dos Timberwolves. Eu fechei esse caminho, então o jogador opta novamente por tentar voltar por outro caminho. Ele faz um giro spin para tentar voltar pelo meio do garrafão e tentar enganar a marcação. Aqui, quando ele efetuou o giro, eu já voltei por dentro, sempre mantendo uma distância curta, né? Não tentando colar no jogador, mantendo uma distância de segurança.
eu me dirigi ao lado dele, fechando a entrada do garrafão para evitar o ataque, nunca partindo para cima dele. Aqui nesse momento ele viu que eu fechei novamente o caminho e o tempo estava estourando, ou seja, ele até podia tentar alguma coisa, mas ele acaba se precipitando porque eu travei ele por 2 vezes na mesma jogada e efetuando um chute completamente fora do propósito e torto. Além disso, como eu deixo o Automatic Shot Contest ligado em Always, assim que ele inicia o jump, meu jogador já se projeta tentando contestar o chute dele e acaba saindo esse resultado aí. Nessa próxima jogada você vai ter um exemplo bem claro e prático de como se pratica e como funciona a Lockdown Defense, que é o bloqueio de perímetro. O Emmanuel Moody logo de cara ele pega a bola antes do time estar todo arrumado já durante a transição e vai tentar atacar pelo lado esquerdo do ataque, né, no caso, lado direito da defesa. E nesse momento eu já me projeto, já dou um passo pro lado esquerdo, né, o esquerdo da tela, e para trás, já bloqueando o primeiro ataque. Fechado esse primeiro caminho, ele passa a bola por entre as pernas e tenta contornar para voltar por dentro. A minha próxima providência é, nesse momento, dar 2 ou 3 passos para a esquerda, tentando novamente fechar o ponto futuro. Em nenhum momento eu me projeto em direção a ele, eu deixo que a projeção dele atinja o lateral e desse jeito bloqueie mais uma vez o caminho. Não satisfeito com a marcação, ele ainda tenta mais uma vez forçar a jogada, trazendo novamente para o lado esquerdo e tentando aplicar uma finta de corpo. E nesse momento é aquela hora que você dá mais uma vez um passo atrás e aguarda a reação do corpo do adversário para tentar bloquear o caminho dele. Depois de ser bloqueado mais uma vez na mesma jogada, ele tem a opção de ou tentar o chute ou desistir da jogada e passar a bola para algum companheiro, que é exatamente o que ele faz. Ele desiste e joga a bola lá no canto, ou seja, completando, travamos, passamos a chave e colocamos o Emmanuel Moody no bolso nessa jogada. E de brinde, graças à cobertura, ainda conseguimos um belíssimo bloco na sequência. Aqui um outro exemplo rápido e prático, né, de como fazer a proteção do perímetro. Ele vai atacar pela direita e eu me projeto no espaço por onde ele pretende infiltrar, sempre atento se ele não vai tentar fazer a volta e atacar de volta pelo centro. Logo na sequência, depois dele ter sido bloqueado, ele força o jump contestado, eu já me projeto para receber o contra-ataque e faço o self-up. A tabela completando uma lindíssima jogada nas mãos do lateral. Jogou, pegou, enterrou na cara do Moody. Outro exemplo, sempre bloqueando o ponto futuro do jogador, né, o espaço onde ele pretende atacar para ir para a cesta. Durante uma perseguição ao jogador que está num contra-ataque após um turnover ou alguma outra coisa, existe uma posição que é sempre melhor para você tentar a defesa e bloquear o jogador que está partindo para a cesta, que é mais ou menos pelo lado de dentro, pela esquerda, meio na diagonal. Aqui nessa jogada você viu que eu fiz toda a corrida sempre pelo lado de dentro da quadra, ou seja, eu estou buscando a defesa do ar, eu não estou fazendo a perseguição especificamente ao jogador. Indo pelo lado de dentro você tem um ângulo muito melhor para conseguir tentar a defesa. E repare que exatamente nesse momento frisado, a hora que o Emmanuel Moody se prepara para tentar concluir o lance, eu já iniciei o movimento de defesa, né, para tentar o bloqueio, para tentar recuperar justamente essa diferença que ele teve ao partir antes para a jogada. Ou seja, quando ele inicia o momento do ataque para concluir, eu já tenho que ter iniciado a defesa para tentar fazer essa compensação, projetar o jogador e encontrar a bola antes dele conseguir fazer a cesta, o que nesse caso foi muito bem sucedido, terminando num belo bloqueio. Outro rápido exemplo de Lockdown Defense, onde o armador reserva o Uric, né? Não sabe o que fazer, não tem para onde ir, acaba se precipitando e concedendo um turnover na jogada, ou seja, ele tenta contornar o pique, partir para cima para um lado para o outro, não consegue e faz o passe errado. E para finalizar, o que eu quero falar com vocês agora é sobre o passing line, como que você joga o passing line. Você repara que nessa jogada, após o armador fazer o passe para o ala, eu começo a posicionar entre a linha dos jogadores, ou seja, eu vou me colocar numa linha de passe para impedir que a bola seja devolvida até o armador. Todas as jogadas do Nuggets, elas passam ou pelo armador ou pelo shooting guard
para que eles desenvolvam a jogada. Eles não têm um trabalho de linha de passe. Então, toda vez que eu queria atrapalhar a jogada deles, eu me posicionava entre essa linha para forçar com que eles tivessem que sair do esquema tático deles e forçar uma outra jogada. Aqui nessa jogada, o jogador que está com a bola, né, que é o Barton, ele não tem a opção de passe pro armador, porque eu estou fechando a linha de passe. Ele parte para um pick and roll com o Kenneth Faried, e aí acontece o seguinte: por que eu me posiciono dessa forma? Nessa posição que eu estou fechando a linha de passe sem estar na frente do jogador, ou seja, você pode ver que o Barton ainda, se ele quiser, ele tem um espacinho livre ali para tentar o passe, ou seja, justamente isso que eu procuro, que o jogador fique numa posição que pareça estar livre, mas que ao mesmo tempo eu tenha a opção de quebrar essa linha de passe e tentar a roubada de bola. E me posicionando dessa forma, eu ainda tenho a opção de, do lado esquerdo, né, partir para cima do Uri, que caso eu não consiga roubar a bola e ela chegue até ele, eu ainda consigo me posicionar para conseguir voltar se ele pegar a bola e tentar atacar por esse espaço nas minhas costas. Eu consigo partir para cima do Barton se ele atacar o pick and roll e cortar para dentro, e também consigo partir para cima do Kenneth Faried se ele tentar fazer o roll para receber a bola lá na frente. Ou seja, dessa forma eu estou me precavendo de 4 ou 5 tipos de jogada ao mesmo tempo. Isso que é jogar posicionamento tático e o passing line. Você se preocupa com a linha de passe do jogador. E aí na sequência você vai ver que ele não consegue fazer absolutamente nada com a bola, sobra a opção de ir para cima e tentar forçar a jogada, no que ele é prontamente rejeitado e a bola volta para nossas mãos. Nesse último exemplo, né, sobre passing line e defesa, você vê que o Moody traz a bola, passa para o jogador ali na linha de lado. Eu me posiciono de uma forma onde eu consiga ficar tanto de olho no Moody como no jogador que está com a bola, e também ficar de olho nessa tentativa de passe para tentar interceptar. Me posiciono de uma forma onde o Moody tenha um pouco de espaço para receber a bola, para estimular o jogador que está com a bola a sentir confiança de passar, e também ao mesmo tempo de tentar roubar essa bola. Claro que se eu me posicionar bem na linha de passe, o jogador não vai tentar esse passe, só algumas vezes que ele esforça e comete turnovers absurdos, tá? Mas a ideia é tentar roubar a bola mesmo. Dessa forma, então, eu me coloco numa forma que eu consigo tanto tentar roubar a bola, quanto partir para cima do jogador com a bola se ele conseguir passar, como chegar no Emmanuel Moody a tempo, caso eu não consiga interceptar essa bola e ele tente alguma outra jogada, que é o que acontece. Eu não vou conseguir fazer a interceptação do passe, o Moody vai receber a bola, mas eu vou chegar exatamente no tempo de contestar e fazer o chute dele sair uma porcaria. É isso aí então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo, que as dicas sejam úteis, que vocês tenham uma percepção melhor de como jogar defesa, porque jogar defesa no basquete não é opcional, é essencial para você conseguir boas vitórias e bons jogos, e dessa forma que seja mais proveitoso o jogo e enfim, e tudo mais que você sabe, né? Então se você curtiu, deixe seu like, seu vídeo, se inscreva, etc e tudo mais. É isso aí, grande abraço, valeu e tchau. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e adicionar seus favoritos. Se inscrevendo você recebe as notificações em tempo real assim que o vídeo já estiver no ar. Acompanhe também o canal nas redes sociais, tanto no Twitter como no Facebook. Lá a gente consegue bater uma bola, trocar uma ideia e discutir coisas com facilidade, né? Coisa que não dá para ser feito aqui no YouTube com muita frequência. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Valeu, grande abraço e tchau.